Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos ainda no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, onde Jesus continua contando parábolas. As parábolas que são chamadas parábolas do reino dos céus. Ouvindo as parábolas, se desperta no coração um desejo de saber o que é que Jesus está falando. E a partir desse momento, nós vamos percebendo que a partir das coisas do dia a dia, o Senhor vai falando das coisas que transcendem a nossa alma, que está lá na eternidade, que está no céu. E hoje ele contou aqui 2 parábolas. A parábola da mostarda, da semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, depois ela cresce e até as árvores do céu vão lá e fazem os seus ninhos. E a segunda parábola, a do fermento, que é misturado em 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. E aí cresce. Você vê? Jesus aqui está dizendo que o reino de Deus aqui na terra, ele vai crescendo aos poucos. A igreja, ela começou com 12 e hoje já são milhares e milhares de pessoas que se encontraram com Jesus e crendo nele, entraram na igreja e aí estão dentro dessa igreja, que é a Igreja Católica, se santificando, até um dia chegar no reino dos céus. É assim, vai crescendo aqui na terra e vai crescendo lá no céu. Na medida em que uma pessoa, ela morre católica, professando a sua fé, sendo fiel ao Senhor, ela vai para a eternidade e indo para a eternidade, ela se encontra com o Senhor. Assim é o reino dos céus. Assim é esta parábola que nos incentiva a nós também a cumprirmos nossa missão de fidelidade ao Senhor. É até providencial estas 2 parábolas que Jesus contou no dia de hoje, por causa do santo que nós estamos comemorando. Hoje a igreja celebra a memória de Santo Inácio de Loyola. Eu posso até dizer assim, grande Inácio de Loyola. Santo Inácio, ele nasceu no século XVI. Ele vem da família Loyola. Ele se tornou um grande militar. Ele optou
optou pela carreira militar. Por isso ele foi prestar serviço a um outro parente, não menos importante, o Duque de Nájera e vice-rei de Navarra, o qual defendeu em várias batalhas militares e diplomáticas. Imagina, ele queria ser militar, mas Deus tinha algo de muito grande para esse homem. Em 20 de maio de 1521, uma bala de canhão, ou seja, os estilhaços dessa bala de canhão, mudou a sua vida. Ferido por ela, ali na tíbia da perna esquerda, durante a defesa da cidade de Pamplona, ficou um longo tempo em convalescência. Nesse meio tempo, meio por acaso, trocou a leitura dos romances de infantarias e guerra por livros sobre a vida dos santos e a paixão de Cristo. E assim foi tocado pela graça. Aqui veja, meus irmãos, a grande importância de nós lermos a vida dos santos. Como a vida dos santos pode modificar a vida de uma pessoa. A igreja, ela é muito sábia. É interessante que recentemente nós, pares da Canção Nova, tivemos um retiro com o bispo de Caruaru, Dom José Rui, e ele falou que antigamente, quando as pessoas lá no Oriente batiam na porta dos mosteiros e elas queriam se tornar cristãs, a primeira coisa que eles davam para as pessoas não era as Sagradas Escrituras, era a vida dos santos. Porque na vida dos santos, dizia ali para nós Dom José Rui, a vida dos santos é o evangelho vivido. Depois que se lê o evangelho vivido na vida desses santos, aí a pessoa agora está preparada para ler as Sagradas Escrituras. E aí vai ter uma compreensão muito melhor. É a sabedoria da igreja. A igreja foi assim. E foi assim que aconteceu com Santo Inácio de Loyola. Quando ele estava lá com as pernas dele para cima e ele não tinha o que fazer, ele queria ler os romances, porque era isso que estava na cabeça dele, e os romances não ajudavam muito interiormente. O único livro que tinha lá era o livro da Paixão de Cristo. Alguns autores dizem que esse livro é a imitação de Cristo que ele leu, e também o outro livro, que era a Legenda Áurea. Todos esses dois livros você encontra aí na internet, que conta a vida dos santos. E Santo Inácio de Loyola, ele começou a perceber que quando ele lia a vida dos santos, uma alegria tomava o coração dele, uma satisfação tomava conta dele, o desejo do céu, o desejo de ser como aqueles santos eram, o desejo de ser como Jesus, o desejo de amar a Deus sobre todas as coisas. Isso ia crescendo dentro dele e era uma alegria que não passava. Quando ele lia os romances, com as suas ideias, com as suas luxúrias, com os seus prazeres, era uma alegria que era carregada de tristeza. E aí ele entrou num conflito: qual dos dois que eu quero? E ele chegou à conclusão: então, vou ler a vida dos santos. Eu quero ser de Deus. Eu quero viver para Deus. E ele tinha um lema, o lema dele era esse: tudo para a maior glória de Deus. Assim ele foi
tocado pela graça. E interessante que Santo Inácio de Loyola disse uma coisa importante que deveria ser também para nós. Ele dizia o seguinte: se eles conseguiram ser santos, eu também vou ser. E conseguiu, meus irmãos. Conseguiu ser santo. Olha o santo desejo que deve existir no nosso coração, na medida que nós vamos lendo a vida desse e daquele santo, daquela santa, os seus escritos, os escritos espirituais, vai crescendo dentro de nós o desejo pela santidade. E crescendo esse desejo pela santidade, nós deveríamos dizer como ele: se eles conseguiram, eu também vou conseguir. Ou santos ou nada, como dizia o Padre Jonas. Ou santos ou nada. E ele conseguiu. Então, depois que ele se recuperou, ele foi à capela do santuário de Nossa Senhora de Monte Serrat. Ele pendurou sua espada no altar e deu as costas ao mundo da corte e das pompas. Deu as costas. A vida do santo, quando nós vamos lendo, ela nos leva a isso, a dar as costas ao mundo, aos prazeres, às riquezas, às ilusões que esse mundo nos oferece. Nós damos as costas a Satanás e a tudo aquilo que ele possa oferecer e nos voltamos agora para Jesus. E com Nossa Senhora, junto com Nossa Senhora, nós começamos a entrar no processo de santidade. Vocês veem, né? Ele foi ali no santuário de Nossa Senhora do Monte Serrat, pendurou sua espada no altar e deu as costas ao mundo da corte e das pompas. E é interessante também que na vida dele, quando ele sai dali, as roupas que ele tinha, né? Aquelas roupas pomposas, as roupas da corte, ele foi e trocou com um mendigo. Ele pegou a roupa do mendigo e ele deu a roupa dele para o mendigo. E levou uma vida assim, austera, uma vida de penitência, viveu como eremita na solidão e passando as mais duras necessidades. Isso é a penitência. Ele estava reparando os pecados dele. Com o decorrer do tempo, ele foi percebendo que Deus o chamava à fundação de uma ordem que se tornou uma das ordens mais conhecidas no mundo, a Companhia de Jesus, que nós chamamos de jesuítas. Os jesuítas. E o Brasil foi atingido pela pregação dos jesuítas. Claro, teve também ali os franciscanos, mas primeiramente os jesuítas. Foi eles que celebraram a primeira missa aqui no Brasil aos nativos, aos indígenas que estavam aqui. Nós somos frutos da pregação dos jesuítas. Isso graças a Santo Inácio, que dizia sempre: tudo para a maior honra e glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Não se fazia outra coisa a não ser isso. Por inspiração divina, Santo Inácio de Loyola, depois ele escreveu os chamados exercícios espirituais. Tanto que as pessoas, para entrarem nos jesuítas no tempo de Santo Inácio, não sei se hoje ainda é assim, as pessoas tinham que fazer esses retiros espirituais. Que eu, por sinal, já fiz 2. Aqueles que puderem fazer, façam. Ainda mais você que tem buscado tanta santidade. Se você puder fazer, faça esse retiro.
é maravilhoso. As pessoas saem desse retiro com muita vontade de ser santo. Uma das coisas que mais me marcou no retiro inaciano é quando ele fala sobre as duas bandeiras. A bandeira de Deus e a bandeira do diabo. Como ele era militar, e os militares é assim que faziam naquele tempo, né? Eles iam em cima do cavalo, né? E iam um na frente com a bandeira mostrando o país, o reino que estava ali representado, por quem eles estavam lutando. Então ele pega essa situação e coloca assim: existe a bandeira de Deus e a bandeira do diabo, ou seja, a bandeira de Jesus Cristo e a bandeira do diabo. Aí ele dizia: em qual das duas você vai estar? Você vê que o exercício espiritual de Santo Inácio nos leva a uma decisão. Nós vamos ficar com quem? Com Deus ou com o diabo? A nossa vida vai ser voltada para quem? Para Deus ou para o diabo? E aí ele diz: aqueles que tiverem com Deus, com Jesus, jamais perderá. Porque está com Jesus, a vitória é certa. Quantas pessoas na história da igreja, desde Santo Inácio para cá, se tornaram santas? São Francisco Xavier é um deles. São José de Anchieta é outro. E aqui eu estou falando dos jesuítas. Lembrando que quantas pessoas modificaram a vida com esses exercícios espirituais. Está aí para você. No dia que você quiser, faça esse retiro que vai ser muito bom. Se fez um bem para as almas, para muitas almas, será que não vai fazer para você também? Que santo dedicado. E quantas pessoas que foram jesuítas, quantos padres, sacerdotes jesuítas, eles morreram, eles deram a vida, foram martirizados, porque eles tinham uma convicção muito grande da doutrina da igreja, dos ensinamentos da igreja. Eles eram fiéis nesta luta constante. E quantas escolas fundadas pelos jesuítas, e as pessoas saíam dali não somente com conhecimento humano, mas também com conhecimento espiritual. Elas saíam dali católicas, e católicas de verdade, pronta para defender a igreja e ser fiel a nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria podermos hoje celebrar a vida de Santo Inácio de Loyola. Faça isso. Tudo que você fizer, faça para a maior glória de Deus. E se foi através da vida dos santos que chegou às mãos de Inácio, que não queria saber nada com a igreja, e a partir da vida dos santos ele começou a mudar de vida, olha, que tal você começar a presentear as pessoas com a vida dos santos? Presenteie, dá para um, dá para outro. Aquele rapaz, aquela moça que não quer saber de Deus, dá de presente. Quem sabe um dia a pessoa vai ler em alguma situação da vida. Eu não estou dizendo para você dar para as pessoas que já estão levando uma vida com Deus. Você pode até dar, não tem problema. Mas eu estou dizendo, a mãe, dá para aquele filho um livro da vida de um santo, aquele filho que não quer mais saber de Deus, que está numa vida desregrada, dá de presente. Primeiro que se for você, mãe e pai, que está dando, eles não vão ter coragem de jogar fora. E deixa lá. Ou se não, coloca ali
na cabeceira da cama dele. Quem sabe no momento de curiosidade, tocado pela graça de Deus, como aconteceu com Santo Inácio de Loyola, ele poderá fazer também. Aqui vai uma indicação para você. A editora Centro Dom Bosco, ele tem um livro que conta toda a vida de Santo Inácio de Loyola. Eu já tive até a oportunidade de ler esse livro, é muito bom. Deve ter outras biografias, mas eu estou indicando essa porque foi a que chegou nas minhas mãos. Eu cheguei a ler todo um livro muito bom. É assim, vai dando, vai oferecendo. Quem sabe um dia serão tocados pela graça de Deus, como Santo Inácio foi tocado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.